A nova minissérie Sensação da Netflix é uma pedrada. E eu não estava preparado pra isso, em hipótese alguma. Estou falando, claro, de Adolescência, minissérie em 4 episódios, que chegou na plataforma e tá dando o que falar. Todo mundo tá assistindo, todo mundo tá se sentindo muito tocado e comovido por essa série assustadoramente real e rotineira, que parte de um ponto aparentemente convencional para mergulhar nele. Eu acho que grande parte do impacto que a adolescência tá causando no público é porque essa é uma série que se recusa a entregar aquilo que o público queria ou está acostumado a ver em séries dessa temática. E eu acho que esse é um pequeno grande diferencial que faz toda a diferença aqui, e é o tema do vídeo de hoje. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Thiago, e antes de começar a falar sobre essa nova minissérie da Netflix, eu quero pedir pra vocês deixarem um like no vídeo, compartilharem ele com os amigos, caso concordem comigo ou gostem da minha opinião. E não deixe de seguir o Barata no Cinema, é um projeto que eu tô começando, estamos chegando à marca dos 3.500 seguidores, eu conto com vocês pra isso. Pra poder seguir falando de produções como Adolescência, essa série assinada por Jack Thorne e por Stephen Graham, grande ator, que também é um dos roteiristas e criadores da série aqui, que parte de uma premissa que a gente se acostumou a ver muitas vezes em filmes e séries do gênero True Crime. Porque essa é a história de uma família que vê o mundo ruir, desabar, quando numa manhã como tantas vê a sua casa ser invadida pela polícia assim, impiedosamente, implacavelmente. Todos acordam assustados, sem saber o que está acontecendo, e a polícia tem um motivo para estar ali. Ela estava atrás de Jamie, um garotinho de 13 anos, um pré-adolescente, acusado de um crime brutal, um crime que ninguém na família dele imaginava que pudesse acontecer. Ele parecia inocente, mas será que ele era inocente? E esse é o ponto de partida para uma produção que, como eu disse na abertura do vídeo, não quer ser mais uma dessas séries sobre um mistério, sobre pistas falsas, sobre a inocência ou a culpa de um menino, sobre reviravoltas que surpreendem. Essa não é uma dessas séries que se tornaram muito comuns, principalmente na era do streaming. Definitivamente, essa é uma produção que quer mergulhar nos desdobramentos desse caso, quer entender o impacto desse evento inicial chocante no destino dos personagens, não só do protagonista, do Jamie, mas da família dele, de todos ao redor, com um olhar que expande, que eleva a discussão, que a partir de um ponto de vista micro consegue tocar em temas muito complexos, temas que são desenvolvidos muito particularmente devido a uma escolha dos criadores da série, que é rodar ou pensar essa história a partir de planos sequências. São 4 episódios centrados em 4 momentos diferentes desse caso. Não necessariamente é uma história que começa e termina num mesmo dia, mas cada um dos episódios ele é gravado ou pensado para gerar a sensação que nós estamos acompanhando um dia ou um evento em tempo real, num único plano. E essa solução poderia parecer inicialmente como uma mera sacada estilística. E assim, logo de cara, a gente fica com a certeza que não é. Existe um motivo muito claro para isso. E o motivo tá na forma com que a minissérie da Netflix quer nos fazer mergulhar nesse caos. Mergulhar nesse caos não só para experimentar a impotência dos pais, para experimentar o vazio preenchido por distorções perigosas, mas para entender que, a partir dessa história de um menino, a série quer não só gerar sensações, mas nos fazer pensar sobre o mundo que cria meninos como Jamie. O diretor Philip Barantini, a partir de um texto naturalmente provocante, ele investe num fluxo de acontecimentos em tempo real que nos desafia não só a sentir a total surpresa dos pais, ou as dúvidas quanto à real inocência ou culpa do protagonista, mas ele quer que a gente entenda que alguns eventos são incorrigíveis,
que existe uma consequência para ações, incluindo omissões. E a série, em cada um dos 4 episódios, ela captura muito isso, essa sensação de que nada pode mais ser feito, que algo aconteceu e nós estamos entendendo apenas os desdobramentos desse acontecimento. Não é sobre aquela esperança da inocência, não é sobre aquela necessidade de encontrar um motivo. Não. Eventos como os apresentados na série acontecem todos os dias, a todo momento. E isso é assustador. A adolescência tem consciência disso, mas se recusa a julgar apenas a partir disso. E pra mim essa é a grande sacada da série, o que torna ela de fato desafiadora. Não é a escolha de rodar tudo no único plano. Isso é desafiador tecnicamente, mas conduz a história para uma zona de fato trágica. Eu esperava que fosse ser uma coisa assim, sabe? 4 episódios centrado nesse primeiro momento da investigação, não. Porque a cada um dos episódios existe um pequeno salto temporal. O primeiro episódio é no dia da invasão da polícia, o segundo episódio é 3 dias depois, já acompanha os policiais tentando buscar, sabe, pistas. O terceiro episódio já dá um outro pequeno salto. O último episódio já dá um salto maior. E todos esses pequenos saltos, eles vão ampliando o olhar pro tema. Definitivamente a adolescência não é sobre a inocência de um menino, não é sobre por que ele cometeu ou não um crime, por que alguém teria cometido um crime como esse. Definitivamente não é sobre isso, mas é sobre um mundo que gera situações como essa. Não é sobre Jamie, é sobre uma realidade. E assim, à medida que a série avança, nós vamos ficando com a certeza disso, porque graças a essa opção de rodar tudo num único plano, nós vamos nos perdendo ao lado dos personagens e nos perdendo por temas que vão do questionamento sobre a deformação masculina no mundo brutalizado, passando pela falta de diálogo entre pais e filhos. Um comentário muito potente também sobre a falência de um modelo educacional incapaz de lidar com as novas gerações. Existe também um comentário muito crítico sobre a relação dos jovens com as redes sociais, sobre o perigo nesse mundo conectado. São questões muito complexas, abordadas com delicadeza, com intensidade, em cada um dos episódios, desenvolvendo esse estudo de personagem a partir das reações desses indivíduos, das reações que revelam a toxicidade do mundo, que revelam um processo de formação masculino que gera um círculo vicioso. Eu acho muito tocante como o filme foca também na figura do pai, vivido pelo próprio Stephen Graham, que é um ator fantástico e que aqui mais uma vez prova isso. Ele não é o centro das atenções, mas em especial no último episódio é muito, assim, é dilacerante ver como a série trabalha essa culpa sem ficar julgando, porque é uma ausência. Não é que o personagem do pai é ruim ou é uma figura negativa, uma influência negativa. Não é sobre isso, é sobre a ausência que o mundo tolera, a ausência gerada pela necessidade de prover uma família, de sustentar determinados padrões de consumo. É sobre a ausência que o mundo acaba naturalizando. Mas como naturalizar isso? Eu acho que essa é a grande pergunta, porque é dessa ausência que nasce a adolescência. É um cenário vazio, preenchido por distorções que nós vamos entendendo à medida que nós conhecemos o caso, que nós conhecemos Jamie, que nós conhecemos o vazio causado pela ausência daquele menino após todo esse evento. Nós vamos conhecendo também a partir do nosso olhar para o mundo. E assim, na minha época a adolescência era totalmente diferente. Eu cresci numa época offline. Hoje a adolescência ela está ambientada no mundo conectado, e o mundo conectado é cada vez mais hostil, cada vez mais violento. O bullying, ele ganhou, sabe, outras formas. E a série ela parece sempre muito consciente embora a sua perspectiva de dois roteiristas homens que não são adolescentes, que não vivem essa realidade, sempre muito consciente de que talvez por isso a gente não entenda muito das coisas que estão acontecendo no mundo, e que é importante, seria necessário, urgente até, essa conexão, essa reaproximação. É um mundo perigoso, é um mundo hostil, é um mundo que forma e deforma meninos e meninas seguindo padrões e convicções muito contestáveis. E se conectar com essa outra realidade, com uma realidade que a gente não vive, a gente às vezes assiste, conhece
na superfície é indigesto por natureza, e a adolescência trabalha isso focado no olhar de Jamie, focado nas reações dele, focado no olhar do mundo pra esse menino e o que representa as ações dele ou as possíveis ações dele. Eu já esperava que Stephen Graham ia entregar uma atuação maravilhosa, e ele faz aqui, capturando, sabe, as nuances mais íntimas desse pai, esse pai cheio de culpa. Mas o que o pequeno ator Owen Cooper faz aqui é, na ausência de uma palavra melhor, assombroso. Porque ele mergulha, sabe, na psique desse jovem. É o primeiro papel dele. E assim, a gente, a partir dessa perspectiva invasiva, desse plano sequência que meio que sufoca, que cria um fluxo de acontecimentos que ele não pode fazer nada pra mudar, ele vai se revelando, ele vai revelando as suas dores mais íntimas, sem perder a inocência, sem perder essa falta de capacidade de se comunicar de um adolescente. O texto, nesse aspecto, ele é muito cuidadoso. Ali é um menino incapaz de lidar com as suas emoções, incapaz de verbalizar suas emoções. Menino que tenta defender algum tipo de controle, mas que na verdade já perdeu o controle por completo. E a série, a partir desse olhar, ela cria uma narrativa naturalmente trágica, com desdobramentos que ecoam, que permanecem com o público ao final da sessão. E quando a adolescência termina, só fica esse sentimento de... é um sentimento pesado, é um sentimento, eu não vou dizer de culpa, mas é um sentimento de que nós não estamos dando a devida atenção para esse tema, e o futuro, ele está perigosamente ameaçado por um presente que se revela ausente, que se revela incapaz de lidar com sentimentos, de se conectar com as novas gerações, e que tende frequentemente ao julgamento, quando deveria ouvir e tentar compreender, mesmo que quando do outro lado a gente encontre uma realidade assustadora. E aí, o que você achou de Adolescência? Essa minissérie da Netflix que tá dando o que falar. Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.